Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. O nosso tema de hoje é estresse. Será o estresse o grande vilão? O que é estresse para você que está nos ouvindo? A sensação após um dia de muito trabalho, discussões, trânsito, filas, contas para pagar, divergências familiares? Diariamente, nós ouvimos mulheres se dizendo estressadas por conta do acúmulo de funções, aquela maratona de atividades domésticas, profissionais, com os filhos, os cuidados com a aparência e com o relacionamento afetivo. Como poderíamos definir o estresse? Cansaço em excesso, explosões comportamentais, crises de choro, sensação de impotência, corpo fadigado, mente cansada, incapacidade de produzir. Segundo médicos e psicólogos, o estresse resulta do acúmulo de pequenos problemas que se repetem todos os dias. Podemos perder forças, podemos sentir o aumento da pressão arterial, o aumento do número de batimentos cardíacos, oscilações de humor, entre muitas outras consequências. E para buscar essas respostas, nós convidamos Flora Alves, graduada em Comunicação e Marketing e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos e também escritora. Seja bem-vinda, Flora. Tudo bem com você? Olá, Karen. Muito obrigada. É um prazer estar com você e com os ouvintes do Melhor da Vida para falar de um tema super relevante. Super relevante, Aliás, faz parte você da vida fez uma descrição maravilhosa. Faz parte da vida de todo mundo, né? Um dia ou outro a gente sente o estresse, não tem jeito de fugir. Então vamos aqui bater um papo mais abrangente sobre o estresse e eu vou começar falando o seguinte com você. Há quem diga que o estresse é o mal do século. Você concorda, Flora? Há controvérsias. Sim, é o mal do século. Se nós pensarmos que o estresse, como nós costumamos falar sobre ele é provocado por uma série de pequenas situações ao longo do nosso dia, que vão provocando descargas sucessivas de adrenalina no nosso organismo, que podem se transformar em toxinas prejudiciais e em respostas que nós não desejamos, causando inclusive doenças. Então, se pensarmos com essa perspectiva, sim, ele é o mal do século, porque cada vez mais nós estamos não só imersos em um mundo cheio de distrações e tecnologia, mas nesse momento especificamente nós também estamos vivendo algo inusitado. É como se a nossa vida verdadeira nos tivesse sido tirada. Então é tudo muito novo e nós perdemos a sensação de que podemos controlar alguma coisa. E eu digo perdemos a sensação porque, na verdade, a gente não pode controlar tudo. Mas Sim. Nós tínhamos a falsa sensação de que podíamos controlar as coisas. Então, com essa perspectiva, sim, é o mal do século. Mas será que ele é um verdadeiro vilão? É aí que a gente vai chegar. Até a gente chegar nesse ponto vai ter muito papo. Eu queria te perguntar se o estresse pode ser considerado uma doença ou um fator genético. Fator genético, não. O estresse, ele é uma resposta do nosso organismo para que a gente consiga lidar com uma determinada situação. Então, eu diria que, sob o ponto de vista biológico, ele é uma resposta que nós temos para que possamos sobreviver. Então, antigamente, quando a gente vivia nas cavernas, por exemplo, e nós nos deparávamos com um animal predador, nós precisávamos fugir ou paralisar. Se paralisássemos, morreríamos. Então, nosso corpo precisava de uma energia extra para que nós pudéssemos correr rapidamente o suficiente para fugir dessa situação. Sim. Então, o estresse é uma resposta biológica, mas uma doença, sob o ponto de vista uma patologia genética, não. Ele é um preparo do nosso organismo para que a gente tenha condições de responder rapidamente a uma situação. Por isso, por exemplo, a descarga de adrenalina. Então, pensando com essa perspectiva, a doença que decorre de situações recorrentes, essa sim pode se tornar uma patologia, mas não de maneira genética. Sim. Agora, ninguém fica estressado de um dia para o outro, né, Flora? Na prática, quanto tempo que a gente pode levar para ficar estressado? Quais são os primeiros sintomas de que os nossos problemas estão, de fato, se tornando um mecanismo de estresse? Excelente pergunta, Karen. Primeiro, não existe um tempo específico que funcione para todas as pessoas. Cada um de nós
tem um temperamento específico e, claro, uma bagagem, uma história de vida que é responsável pela forma como a gente interage com outras pessoas e com o ambiente também. Por isso, nosso temperamento tem aí uma grande influência. Então, esse estresse que acaba causando doença, ele muito mais do que uma situação na qual nosso organismo descarrega hormônios na nossa corrente sanguínea, esse estresse é, na verdade, uma resposta que nós damos a uma situação. Melhor da Vida, com Karen Bravo. O assunto do programa de hoje é estresse. Pelo Skype eu converso com a escritora Flora Alves.